A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Deus abençoe a vida de cada uma das pessoas que estiver assistindo esse vídeo. Hoje, dia 3 de janeiro, alcançamos 51 dias de propósito da leitura da Bíblia. Todos os dias nós lemos a Bíblia, a média de 2 a 4 capítulos, mais ou menos 15 minutinhos de leitura, com o propósito de ler a Bíblia inteira dentro de um ano, 365 dias. A leitura de hoje é o livro de Números, capítulos 34 ao 36. Ou seja, hoje nós encerramos o livro de Números. Amanhã vamos iniciar o próximo livro. Vai ser uma grande jornada, uma jornada muito boa. Além do propósito da leitura, nós também estamos num propósito de libertação. Oração 3 vezes ao dia e jejum, dia sim e dia não. Hoje, nós não estamos de jejum. Não pelo propósito, mas se você sentir no seu coração de jejuar todos os dias durante esse propósito de 21 dias, faça dessa forma, porque eu tenho certeza que Deus ele vai honrar o teu esforço, o teu sacrifício. Aproveitando que nós estamos falando do propósito de libertação, não esquece de deixar nos comentários o seu pedido de oração, para que a gente possa orar. Todos nós possamos orar uns pelos outros, 3 vezes ao dia, crendo que o Senhor ele vai fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vamos confiar que Deus ele tem poder e autoridade para trazer cura, para trazer a salvação, para trazer a libertação de qualquer coisa que seja. Amém? Vamos ler a Bíblia comigo? Números capítulo 34, versículo 16. Diz assim: Então Yahvé ordenou a Moisés: Estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Designareis, pois, um príncipe de cada tribo para cooperar na distribuição da terra. Meus amados, hoje a reflexão vai ser bem rápida. É até algo interessante que, sendo ano de eleição, nós possamos meditar um pouco no que é necessário para o povo. Nós vemos que o próprio Deus, ele designa pessoas para repartir a terra. Essas duas lideranças máximas entre o povo, Deus manda Moisés levantar um líder espiritual, que é Eleazar, o sacerdote, e um líder de governo, um líder que vai tratar da parte física, a parte de tomada da terra, a parte de estruturação do povo, que é Josué, filho de Num. Portanto, o Senhor ele se preocupa em colocar a liderança máxima para poder fazer essa distribuição. O líder espiritual e o líder físico estão à frente do povo para começar a repartir a terra. Mas Deus ordena que eles não façam isso sozinhos. Deus pede para que sejam designados príncipes, um de cada tribo, para auxiliar, para cooperar, para ajudar a realizar essa distribuição de terra. Por quê? Porque a tribo que era maior tinha que ter um pedaço de terra maior. E a tribo que era menor tinha que ter um pedaço de terra menor. Agora, se a tribo menor pegar um pedaço de terra muito grande, a tribo maior não consegue habitar em um pedaço de terra pequeno sem entrar em conflito. Então é necessário que
pessoas que conheçam as tribos, pessoas que participem das tribos, estejam lá para ajudar a repartir a terra. Por quê? Cada um vai defender o seu próprio propósito. Então, se nós temos uma liderança de cada tribo, no momento em que Eleazar e Josué estiver fazendo a repartição das terras, esses líderes vão poder se posicionar em favor da sua tribo. Olha, calma aí, a minha tribo, ela é grande, ela não consegue habitar em um pedaço de terra tão pequeno. E o outro, não, mas a minha tribo, ela é pequena, mas ela precisa também de um pouco mais de terra. A minha já ficou com um pedaço muito grande, dá para repartir esse pedaço com vocês. Então, os príncipes estão lá para trazer uma visão de dentro de cada tribo. Alguém que realmente conheça as pessoas, conheça os costumes, conheça as famílias, conheça os clãs que tem dentro daquela tribo, para poder designar, para poder representar aquele povo diante da liderança espiritual e física. Nós vemos que isso é tão essencial que o próprio Deus ordena que seja feito dessa forma. Mas Deus ordena que seja feito dessa forma, mas ele também dá uma responsabilidade para o povo. Ele fala, olha, é para vocês escolherem príncipes. É para vocês levantarem esse povo para representar vocês na repartição de terras. Eu vejo muita gente falando que não se mistura política com igreja, não se mistura política com religião. Agora me diga uma coisa. Quem vai representar os interesses dos cristãos se não for um cristão? Quem que vai lutar pela sua repartição de terra, pelo seu direito, diante das lideranças supremas, diante do pessoal que está lá em cima, se não for alguém que conhece a sua realidade, seus costumes, o seu... Poxa, você pode não ter alguém que seja próximo de você pessoalmente, fisicamente ali, que ande do seu lado, que seja um amigo seu, mas você tem alguém que compartilha dos mesmos interesses, que participa de um mesmo povo. Você tem alguém que vai representar os seus interesses, os seus objetivos, os seus costumes diante daqueles que têm o poder nas mãos. As eleições são basicamente isso. As eleições, elas têm o papel de dar oportunidade do povo escolher alguém que lhe represente diante de uma liderança maior, que tem o poder nas mãos. Em Provérbios 29, 2 diz, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então, falar de libertação também é necessário falar sobre isso. Porque existem prisões espirituais. Sim, existem prisões que são impostas ao povo por uma entidade, com certeza, eu acredito nisso. Existem opressão maligna, essas prisões que são levantadas por legalidade e também por maldições que são lançadas, eu acredito nisso. Mas também existem prisões que o povo se coloca dando legalidade para entrar nessa situação. Por quê? Nós vemos que o Senhor Deus, ele tinha o povo de Israel como o seu povo. Como o povo que representa o seu nome diante do mundo. Será que era do interesse de Deus que o povo de Israel padecesse na mão dos filisteus, padecesse na mão da Babilônia, padecesse na mão do Império Romano? Será mesmo que era interesse da parte de Deus isso? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque
o líder do povo, o rei, permitia que a corrupção tomasse conta do povo. Então, uma falta de posicionamento da liderança fazia com que o povo pecasse. E o povo pecando se afastava da vontade de Deus, se afastava do centro do querer de Deus, se afastava de Deus. E um povo longe de Deus está entregue às mãos do inimigo. Nós vemos que Salomão morre e seu filho, Roboão, assume o reinado. Ele assume o reinado e o povo vem até ele e fala: olha, o seu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Alivia um pouco o nosso trabalho, o jugo que está sobre a gente. Por quê? Salomão ele precisava construir o templo. E a mão de obra que ele tinha eram os israelitas. Então ele colocou um jugo de trabalho, uma imposição de trabalho sobre o povo muito grande, para que conseguisse construir o templo, reformar o palácio, fazer tudo que ele queria. Quando ele morre, o povo vai até o filho dele, Roboão, e pede: alivia um pouco o nosso jugo. Seu pai pegou pesado com a gente. Roboão pede um tempo e ele vai se aconselhar. Com quem que ele vai se aconselhar? Ele vai se aconselhar com os anciões da terra. E os anciões falam: olha, alivia o jugo sobre o povo, que o povo vai te amar. Eles vão... Olha, você vai estar no coração deles para sempre. Aí ele pega e vai se aconselhar com os seus amigos de infância. E eles falam: não, aumenta o jugo. Judia do povo, coloca o povo para sofrer. Por quê? Porque eles têm que ver que você é melhor que seu pai. Aí ele vai e ouve os amigos de infância, em vez de ouvir os anciões. Os anciões traziam a necessidade do povo, mas o líder que estava acima deles era um homem que não tinha compromisso com o povo. Então ele preferiu ouvir os amigos e fez ao contrário. E o que aconteceu? Perdeu o reinado. O povo se levanta contra ele. Acabou com a estrutura que o rei Davi tinha levantado de unificar todo mundo, de deixar todo mundo vivendo em harmonia, um povo vitorioso. Acabou com aquela prosperidade que Salomão trouxe, porque ele foi um homem insensato. Agora, se cabe a nós, no dia de hoje, escolher alguém para representar os nossos interesses, então nós precisamos fazer isso com excelência. Procurar, ore a Deus. Ah não, mas eleição não tem nada a ver com Deus. Tem sim. Ore a Deus, peça para que Deus te mostre alguém em que você pode votar, em que você pode escolher. Pesquise a vida da pessoa. Procure saber se essa pessoa defende realmente os seus interesses e faça a tua parte. Por quê? Mas se eu votar em quem eu acredito, essa pessoa não vai ganhar. Mas pelo menos você não está sendo conivente com o erro, com o pecado do próximo. Nós já falamos nessa nossa sequência de ministrações e de leitura que a pessoa que é conivente, a pessoa que entrega o silêncio, ela está entregando uma resposta positiva ao erro. Então, não seja conivente nesse ano de 2026. Se posicione como um servo de Deus. Vote de acordo com a vontade de Deus, pensando nos interesses do povo de Deus. Aqui eu não estou falando de candidato nenhum. Eu não vou defender A ou B. Mas analise a vida. Veja quem realmente está de acordo com os interesses. Veja quem realmente está de acordo com a obra de Deus ao redor do mundo. E se posicione da maneira correta. Mas e se eu votar na pessoa que realmente está de acordo com a vontade de Deus, essa pessoa não ganhar as eleições? Aí um cara mau vai assumir o poder e a gente vai padecer da mesma forma. Não. Se você não for conivente, eu tenho certeza absoluta que Deus
ele vai se responsabilizar. Aí, por mais que o mundo esteja padecendo, o Senhor, ele vai te fazer prosperar. Por mais que o mundo esteja sofrendo, o Senhor, ele vai trazer refrigério para sua alma. Por mais que o mundo esteja sendo oprimido, cativo, perseguido, o Senhor, ele vai trazer paz, mansidão e prosperidade para sua vida, para sua família. Porque você agiu de acordo com a vontade de Deus e segundo o propósito dele. Isso não quer dizer que você não vai ser perseguido também. Pode ser que aconteça, claro que pode. Mas significa que você não vai padecer, você não vai morrer, você não vai ser aniquilado com qualquer perseguição que venha. Porque o Senhor, ele vai ser o seu livramento, o Senhor, ele vai ser aquele que te sustenta, o Senhor vai ser aquele que te justifica, o Senhor vai ser aquele que te fortalece, o Senhor vai ser a tua base, o Senhor vai ser a raiz que vai te manter em pé. E mesmo que o mundo esteja chorando, o Senhor, ele vai trazer alegria para o seu coração. Porque você vai estar com a consciência limpa, sabendo que você fez o melhor. Eu juro que quando eu comecei esse propósito, eu nem pensei que um dia eu falaria sobre eleições. Por mais que é ano de eleição. Mas Deus me direcionou no dia de hoje a falar sobre isso. Então, ainda há tempo, ainda vai haver a eleição. Comece a pesquisar agora quem são os pré-candidatos. Comece a pesquisar agora pessoas que têm as características do povo de Deus. Alguém que carregue o Espírito Santo para que você possa votar em favor dessa pessoa. Porque assim você se posiciona, o livramento ele vem para você. A libertação ela vem para você. Amém, meus amados? Não foi algo que eu planejava falar, mas eu tenho certeza que Deus, ele fala como ele quer com o seu povo. Vamos orar? Não esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários. É um propósito de libertação. Nós vamos orar 3 vezes ao dia. Então, ore comigo, uns pelos outros. Que nós possamos orar e pedir para que Deus venha mover o sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos que está ouvindo esta oração, que tem assistido esses vídeos, que tem participado desse propósito. Deus, em nome de Jesus, Pai, repreende toda a opressão maligna, repreende, Senhor Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem feito para tentar oprimir, para tentar abater. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Esse propósito de libertação, ele foi levantado crendo que o Senhor vai fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós cremos que o Senhor vai entregar para os teus filhos, Pai, aquilo que eles têm pedido, aquilo que eles têm orado ao Senhor, a libertação da cadeia, a libertação da depressão. Eu creio que o Senhor vai trazer a restauração para casamentos, para famílias. Nós cremos que o Senhor vai trazer a libertação de todo jugo, de toda maldição lançada, de toda feitiçaria, de toda oração contrária. O Senhor vai trazer, Pai, a vida e vida em abundância. Nós cremos, Pai, que o Senhor vai trazer a saúde, trazer a libertação sobre qualquer doença que tem oprimido, que tem tentado paralisar os teus filhos e o ministério do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que toda doença que tem servido de opressora, que tem feito os teus filhos tomar remédio, gastar dinheiro, ficar paralisado por conta dos efeitos do remédio, em nome de Jesus, eu repreendo agora, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Toca do alto da cabeça até a planta dos pés dos teus filhos, Pai. Livra de todo mal, reveste com o teu poder, enche com a tua graça. Pai, que o Senhor venha enviar o teu Espírito em nome de Jesus dentro da casa deles. Visita cada cômodo, Pai. Que o teu Espírito Santo venha tocar cada móvel, desligando das origens. Que tudo aquilo que foi comprado usado, que foi apresentado na casa que era de origem,
que seja desligado agora em nome de Jesus. Que toda roupa que veio de brechó, que veio de doação, que passou na mão de alguém que apresentou, consagrou, usou até em rituais, em nome de Jesus, que essas roupas sejam desligadas das suas origens agora. Que todo espírito maligno que tem se apropriado dessa legalidade para poder entrar e colocar sujeira dentro da casa, colocar peso espiritual, colocar divisão, colocar contenda, destruição, colocar vícios, que esse espírito maligno venha bater em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor está operando a libertação dentro dessas casas, dentro desses lares, nessas vidas. Em nome de Jesus, que o espírito da bebida venha bater em retirada agora. Que todo o vício do alcoolismo venha bater em retirada agora. Que ele venha enfraquecer, perder as suas forças e largar a vida desse homem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Deixa um curtir aí no vídeo, compartilha com quem você ama, com quem você entende que está precisando de libertação, está precisando de desenvolver uma vida com Deus. Chama essa pessoa para o propósito, chama essa pessoa para poder orar com a gente. Amanhã nós vamos jejuar. Nós vamos orar 3 vezes ao dia hoje, nós vamos orar 3 vezes ao dia amanhã. É um propósito de 21 dias. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai mover o sobrenatural. Hoje é o 4º dia desse propósito de libertação. São 21 dias. A gente ainda vai ter muita coisa que vai acontecer e eu tenho certeza que dentro desse tempo Deus vai mover o sobrenatural na minha e na sua vida em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus.